Vamos comentar sobre certas situações de que mesmo que você receba um diagnóstico de um câncer de próstata, você pode simplesmente fazer um acompanhamento sem necessidade de cirurgia ou fazer radioterapia nesse caso. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de uma opção de tratamento para homens que têm câncer de próstata, que não envolve nem cirurgia e não envolve nem a realização de qualquer tipo de tratamento. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os homens, quando recebem a triste notícia de um diagnóstico do câncer de próstata, geralmente eles já querem fazer o tratamento mais rapidamente possível para esse problema, pois a notícia de ter um câncer e esse câncer ser de próstata mexe demais com o emocional desse homem, porque eles sabem das possíveis consequências desse problema. Então eles já ouviram falar de familiares ou até mesmo conhecidos que ficaram com impotência sexual ou ficaram perdendo urina nesse caso. Então, visando diminuir a possibilidade da ocorrência desse problema, de algum tempo para cá, existe uma estratégia que visa não realizar qualquer tipo de tratamento nesse homem, que a gente chama de Activance Surveillance, que é uma tradução que a gente podia fazer uma vigilância ativa desses pacientes. Então, para que esses homens que tenham certos critérios da doença desse câncer de próstata, para que eles não realizem o tratamento naquele momento, eles precisam realizar uma vigilância ativa a depender dos critérios do câncer de próstata que ele tem naquele momento. Então, certas características desse câncer precisam estar estabelecidas, precisam ser seguidas para que se ofereça a possibilidade da realização desse Activance Surveillance ou vigilância ativa nesses grupos de pacientes nesse caso. Então, aquele paciente que recebe o diagnóstico, ele pode optar, quando preencher os critérios, por essa alternativa terapêutica. Então, quais que são os critérios que devem ser seguidos para que esse homem opte por realizar essa vigilância ativa? Então, esses critérios, eles vão ser discutidos com o médico, com o oncologista, com o urologista e juntamente com o paciente. Então, na verdade, quem vai oferecer essa possibilidade de tratamento não é o paciente que acaba escolhendo isso de maneira isolada. Então, a gente comenta aqui esses critérios que necessitam ser seguidos para que esse paciente possa optar por essa modalidade terapêutica. Então, existem alguns aspectos que devem ser seguidos nessa hora. Então, primeiramente, a doença deve ser localizada, ou seja, ela deve estar confinada à próstata. Então, não devem ter suspeitas de que essa doença já possa ter se espalhado para outros locais do corpo. E como que a gente consegue isso? Através de alguns critérios que são vistos antes do paciente optar por esse tratamento. Então, qual que é o primeiro critério que deve ser utilizado nesse caso? Então, quando o homem realiza uma biópsia, ele recebe uma nota, que é o score de Gleason, tá? E essa nota é decomposta de dois parâmetros. Então, ele recebe uma nota que varia de 6 a 10, no caso, antigamente era de 2 a 10, mas ultimamente essa nota vai de 6 a 10. Então, esse score, ele é decomposto em duas partes. Então, a primeira parte vai de 1 a 5, ou no caso de 3 a 5, mais recentemente, e a segunda parte também vai de 1 a 5 ou 3 a 5 mais recentemente. Então, o somatório dessas duas partes, desse score de Gleason, vai dar a nota desse tumor. Então, esse tumor pode ir de uma nota 2 até uma nota 10, ou mais recentemente, de uma nota 6 a uma nota 10. Então, para que este homem consiga ter esse diagnóstico, esse Activance Surveillance, a vigilância ativa, ele deve ter esse score de Gleason de 6 ou
ou menos nesse caso. Então, uma nota 2+3, 3+3, 3+2, nesse caso. Então, esse é o primeiro critério que deve ser estabelecido, que deve ser respeitado para que esse paciente consiga optar por essa vigilância ativa. Qual que é o outro critério que deve ser respeitado nessa hora? Ter um PSA, que é aquele exame da próstata que é coletado pelo sangue, menor do que 10, tá? Então, no momento que ele descobriu esse diagnóstico, esse PSA não deve ser maior do que 10. Então, você deve ter um PSA menor do que 10. Por que a gente sabe que quanto maior o PSA, maior a possibilidade dessa doença estar espalhada? Então, um PSA de 50, você dificilmente tem uma doença só localizada na próstata. Então, quanto menor for o PSA, maior a chance de que essa doença esteja somente ali na próstata. Então, esse é outro critério que precisa ser respeitado para que esse homem opte pela vigilância ativa. Outro critério que deve ser respeitado é naqueles pedacinhos que foi retirado a biópsia, que esses pedacinhos eles não sejam mais do que 50% comprometidos, ou seja, naquele pedaço que foi enviado para o médico analisar no microscópio, não pode ter tumor naquele fragmento na maior parte do que 50%. Então, menos da metade desse fragmento tem que estar comprometido, porque também isso, quanto maior o comprometimento daquele fragmento que foi enviado para a biópsia, maior é a extensão da doença, maior é o comprometimento da próstata, que faz com que também seja um critério que precisa ser respeitado nesse caso para que esse homem opte por essa vigilância ativa. Outra coisa que deve ser avaliada também é a presença de quantos pedacinhos que foram enviados para essa biópsia que foi detectado esse câncer de próstata. Então, necessita pelo menos numa amostragem de pelo menos 12, 15 pedacinhos que foram enviados, de 1 a 2 tem que estar comprometidos. Mais do que isso, fica difícil optar por esse tratamento de realização dessa biópsia, desse acompanhamento nesse caso, ou de 10 a 15% dos fragmentos, não mais do que isso, não pode estar comprometido para escolher essa biópsia, para escolher essa vigilância ativa nesse caso. Então também é outro critério que precisa ser respeitado, que é a porcentagem de fragmentos enviados para a biópsia que estão comprometidos, que tem câncer de próstata nesse caso. E outro critério que às vezes a gente pode também avaliar, mas isso existe uma conta especial para fazer isso, é o double time, que é o doubling time do PSA, tá? Isso é uma conta que a gente coloca numa calculadora especial, e se esse PSA doubling time for menor do que 0,15, também é um critério que precisa ser respeitado para que esse homem opte por essa vigilância ativa. Então quer dizer que quando o homem opta por essa vigilância ativa, por esse active surveillance, ele esquece de tudo, escolheu e vai seguir a sua vida? Não. Então esse que é o ponto mais importante dessa estratégia de tratamento. Esse homem precisa realizar um segmento. E como que é feito esse segmento? Então esse segmento, ele varia dos protocolos que são seguidos de cada caso, tá? Mas basicamente esse segmento ele deve ser feito com uma biópsia prostática realizada em alguns casos ano a ano, tá? Então outros protocolos dizem se ele fez 2 biópsias anuais e não teve uma progressão, se esse câncer não aumentou, ele pode passar para 2, 3 anos essa biópsia. E sempre deve realizar dosagens desse PSA e pode realizar o toque retal também a cada 6 meses nesse caso, para ver se o PSA não está aumentando ou se não surgiu algum caroço na próstata que indique que essa doença está aumentando, que essa doença está progredindo. Mais modernamente, para substituir essa biópsia de próstata, pode ser realizada uma ressonância magnética da próstata, que se demonstrar que não existiu uma progressão dessa doença no interior dessa próstata, pode-se não realizar essa biópsia se esse homem fazer esse segmento realizando esse tipo de ressonância. Caso essa ressonância demonstre alterações, um aumento do câncer,
aí sim que vai ser realizada a biópsia nesse caso, tá? Então, são protocolos que devem ser seguidos, são coisas que devem ser avaliadas para que o homem possa optar ou não por essa modalidade de tratamento. Não vai ser uma decisão que o paciente vai tomar sozinho, o médico, juntamente com esse doente, vai acabar tomando essa decisão de maneira conjunta, tá? Então, esses critérios são avaliados, que eu falei antes, podem ser um pouquinho complicados, mas são avaliados juntamente com o médico para que ele tome essa decisão de realizar esse tipo de acompanhamento. Então, esse tipo de acompanhamento tem como principal vantagem de minimizar os efeitos colaterais relacionados ao tratamento do câncer de próstata, que é principalmente a incontinência urinária e a disfunção erétil que acontecem depois desse tratamento. Então, se você preenche esses critérios que eu comentei antes, você pode optar por acompanhar o seu câncer de próstata sem que isso prejudique um tratamento futuro ou sem que isso indique que a sua doença ficará pior no futuro, tá? Então é uma alternativa que deve ser oferecida para os pacientes e preenchendo esses critérios é uma coisa válida, é uma coisa importante que previne que homens realizem às vezes cirurgias e tratamentos desnecessários para o câncer de próstata. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.